Capítulo 4. Condensando a estrela Feng Fu. 9 Yin Grass, refinamento completo. Raiz do dragão da terra, refinamento completo. Flame Seed, refinamento completo. Mais de 30 tipos de ervas medicinais foram refinadas uma a uma, consumindo mais de 2 horas do tempo de Long Shen e fazendo-o ficar coberto de suor. Refinar pílulas não era o mesmo que simplesmente decocção de remédios. A essência de cada erva medicinal tinha que ser extraída e, ao mesmo tempo, removendo as impurezas, formando um pó. No entanto, a chama na mão de Long Shen era de qualidade muito baixa e o pó refinado ainda retinha muitas impurezas para ser ideal. Ainda assim, este era o único método que ele tinha. Em primeiro lugar, a base de cultivo de Long Shen era inexistente e, portanto, ele não tinha a força necessária para sustentar a chama da pílula, tornando sua força fraca. Em segundo lugar, atualmente, Long Shen não tinha a oportunidade ou capacidade de subjugar uma chama diferente, então ele só podia se contentar com o que tinha. Mas querer treinar em métodos de alquimia exigia não apenas uma forte chama de pílula, mas também uma energia espiritual vigorosa, e o requisito mais importante era uma força espiritual extremamente poderosa. Os outros 2 requisitos não eram tão difíceis quanto a chama da pílula, contanto que você tenha feito todos os preparativos adequados. Você pode pegar uma besta mágica com atributo de fogo e gradualmente domá-la em um animal de estimação. Com base na chama da besta mágica, você pode subjugá-la e cultivá-la para se tornar sua própria chama. Mais de 99% dos alquimistas capazes usavam chamas de besta. Apenas um punhado de pessoas, que possuía heranças extremamente antigas de força poderosa, poderia controlar aquelas chamas espirituais extremamente misteriosas e místicas encontradas no céu e na terra. As chamas espirituais eram chamas que possuíam sua própria alma e, de acordo com as memórias de Long Shen, ele já havia controlado uma chama espiritual extremamente formidável. Mas não importa o quão formidável ele fosse no passado, agora ele só poderia usar essa chama de lixo para refinar sua pílula. Afinal, as coisas em suas memórias não eram coisas que ele pudesse tirar. Depois de descansar o suficiente, Long Shen respirou fundo. Ele colocou uma vela em sua mão e uma chama amarela apareceu. Nada mal, depois de passar pelos refinamentos, a força da chama aumentou um pouco. Seja como for, é melhor do que nada, eu acho. Depois de refinar consecutivamente a essência de 7 medicamentos diferentes, ele os jogou na fornalha. Sua força espiritual explodiu e a chama na mão de Long Shen de repente flutuou. Comparado com antes, agora era várias vezes mais forte. Usando a força espiritual para sustentar a chama. Se outros alquimistas vissem isso, eles não ficariam chocados até a morte. Long Shen sorriu amargamente. A força espiritual era a base de qualquer refinamento da pílula. Na época do refino, era necessária uma grande quantidade de força espiritual para controlar a temperatura. Se ocorresse mesmo um pequeno desvio, desperdiçaria todos os seus esforços anteriores e você acabaria refinando uma pilha de cinzas de pílula. Além disso, se a pílula medicinal tivesse uma força medicinal muito grande, você poderia até causar uma explosão no forno. A maioria dos alquimistas não começaria a usar sua força espiritual logo no início do refinamento.
Eles só usariam nos últimos estágios, quando a pílula estava prestes a tomar forma para controlar com muito cuidado a força da chama. Afinal, esse foi o momento crítico na formação da pílula. Naquela época, a temperatura da chama tinha que mudar constantemente, às vezes alta e às vezes baixa, e isso exigia um grande consumo de força espiritual. Se naquele momento, a força espiritual do alquimista já estava esgotada, então a fornalha de pílulas poderia basicamente ser considerada sucateada. No entanto, Long Shen realmente começou a usar sua força espiritual logo no início do refinamento. Além disso, ele usou essa preciosa força espiritual apenas para aumentar o poder da chama, tratando-a como lenha. Qualquer alquimista definitivamente se enfureceria e o amaldiçoaria por fazer isso. Mesmo se alguém fosse um gastador imprudente e frívolo, ninguém realmente gastaria assim. Mas Long Shen não estava preocupado. De acordo com suas memórias, sua força espiritual já não faltava em comparação com os alquimistas comuns. Os níveis de cultivadores de pílulas eram aprendiz de pílulas, adepto de pílulas, mestre de pílulas, rei da pílula, imperador da pílula, ancestral da pílula, venerado da pílula, santo da pílula e soberano da pílula. A pílula Feng Fu era uma pílula medicinal de primeiro nível e, geralmente, os cultivadores de pílulas que alcançaram o nível aprendiz de pílulas podiam refinar uma pílula medicinal de primeiro nível. As memórias atuais de Long Shen também incluíam as de um soberano da pílula, então ele estava completamente claro sobre suas capacidades atuais. Quando Long Shen acordou, sua força espiritual mudou para se tornar anormalmente forte em comparação com seu antigo eu lixo, portanto, Long Shen estava qualificado para usar sua força espiritual dessa maneira. A fornalha de pílulas na frente de Long Shen tremeu levemente, emitindo um leve zumbido. Ao aumentar o poder da chama, a velocidade aumentou bastante. Ele rapidamente jogou mais 3 ingredientes medicinais na fornalha, no entanto, a testa de Long Shen já estava suando neste momento. Apressadamente tirando um canudo, ele colocou uma extremidade no frasco de remédio que estava cheio de líquido de recuperação de energia e rapidamente bebeu um bocado. Quando o líquido de recuperação de energia entrou em seu estômago, os poros de todo o seu corpo se abriram e começaram a absorver loucamente a energia espiritual entre o céu e a terra. Sua energia espiritual originalmente prestes a ser esgotada rapidamente se recuperou. Isso era o que Long Shen havia preparado antes. Sem isso, não havia como refinar a pílula Feng Fu. Com seu nível atual, seria uma piada se ele pudesse refinar uma pílula por conta própria sem algum tipo de assistência. Com o canudo na boca, de vez em quando ele tomava outro gole de líquido de recuperação de energia para reabastecer a energia espiritual de seu corpo. Com a energia espiritual de Long Shen sendo reabastecida, sua força espiritual pode mostrar o quão extremamente poderosa ela era, e foi apenas 2 dias depois que Long Shen começou a se sentir um pouco exausto. Isso era um sinal de que sua força espiritual havia se esgotado em grande parte. No entanto, neste momento, os ingredientes medicinais já haviam sido absorvidos no forno de pílulas, então tudo o que restava era terminar. O aroma medicinal também começava a encher o ar. Embora a impressão de Long Shen de uma pílula medicinal de primeira linha fosse que era tão fácil de refinar que poderia ser feito com os olhos fechados,
o atual ele não era mais o mesmo soberano da pílula em suas memórias. Seu destino já havia sido completamente mudado e dizer que não estava nervoso seria mentira. Zumbido. De repente, o interior da fornalha de pílulas começou a vibrar, emitindo uma série de zumbidos. A energia dentro do forno de pílulas também começou a ficar frenética. Long Shen não ficou nem um pouco em pânico, pelo contrário, até começou a sorrir. Este foi o indício da formação da pílula e também o momento mais crítico do refinamento. Sua força espiritual foi completamente ativada sem nem mesmo um traço dela retido. A chama em sua mão de repente explodiu, e uma força incorpórea selou firmemente toda a fornalha de pílulas. Essa técnica foi chamada de Revencial Arslock e foi algo que ele criou de suas memórias. Era algo usado para evitar explosões de pílulas e também explosões de fornos. Além disso, essa técnica era muito prática e podia em pouco tempo selar a energia medicinal dentro do forno de pílulas, não deixando muito vazar. Todos os alquimistas normais fariam isso na última etapa, porque quando a pílula medicinal enlouquecia, era possível estabilizá-la com uma ação mais suave. Embora isso reduzisse muito o perigo, uma grande quantidade da essência medicinal seria perdida e, portanto, a qualidade da pílula medicinal seria apenas comum. Bang! Após a supressão total da força espiritual de Long Shen, a fornalha de pílulas emitiu um ruído abafado. Depois disso, tudo ficou em silêncio. A fornalha de pílulas já estava tranquila. Long Shen não pôde deixar de ofegar. Todo o seu corpo estava encharcado de suor, e ele estava tão tonto que sentiu que o céu estava girando. Quando se sentiu um pouco melhor, ele abriu a fornalha com entusiasmo. Sua mão estava até tremendo quando ele pegou 5 pílulas extremamente redondas. Segurando-os na mão, um denso aroma medicinal encheu completamente toda a sala. 2 pílulas de baixa qualidade e 3 pílulas de lixo. TCH, dizer isso em voz alta realmente me faz perder o rosto o suficiente para morrer. O rosto de Long Shen estava mostrando o quão animado ele estava, mas ele ainda suspirou. Olhando fixamente por um tempo, ele não pôde deixar de rir. Ele tinha uma mistura de memórias de uma vida inteira de um soberano da pílula junto com as memórias de seu eu atual. Aparentemente, aquele soberano da pílula era realmente excessivamente arrogante. Ele próprio não se importava em perder qualquer rosto, e ele examinou apressadamente e cuidadosamente as pílulas em sua mão. Havia 2 pílulas medicinais de baixa qualidade com seus corpos completamente redondos e seu aroma de pílula enchendo o ar. O aroma refrescava a mente e elevava o espírito de uma pessoa quando cheirado. Long Shen não conseguiu conter uma explosão de euforia. Afinal, uma pílula medicinal de sucesso poderia ser vendida na capital imperial por pelo menos 10.000 moedas de ouro. Além disso, até as 3 pílulas de lixo em sua mão eram muito melhores do que a pílula medicinal que sua mãe havia comprado para ele, especialmente porque pelo menos 30% da essência medicinal havia sido selada na pílula. Uma pílula medicinal que retivesse 50% da essência seria denominada de baixo grau, e mais de 80% de todas as pílulas medicinais eram apenas de baixo grau. Se a essência medicinal chegasse a 60% seria grau médio, 70% seria grau alto, 80% seria grau superior, 90% seria grau inigualável,
e quanto a 100%, hehe. No momento, Long Shen não pensou muito sobre isso, pois era simplesmente muito longe para seu eu atual. Algumas pessoas podem se perguntar sobre a diferença entre 50% e 60% de conteúdo de essência medicinal. Foi uma diferença significativa. Consumir 2 pílulas medicinais de baixo grau não seria muito mais eficaz do que um de grau médio. Se alguém ouvisse você fazer essa pergunta, provavelmente engasgaria com a própria saliva. Dentro de uma pílula medicinal não havia apenas sua essência medicinal, mas também impurezas. Essas impurezas não podiam ser absorvidas pelo corpo e, mais importante, essas impurezas cancelariam uma parte da essência absorvida. O ditado de que cada medicamento tinha seus próprios efeitos colaterais não era apenas um ditado coloquial, mas uma dura verdade. Durante a formação de uma pílula, era difícil evitar o acúmulo de toxinas da pílula. Esses tipos de toxinas, se não forem tomados com muita frequência, não teriam um grande efeito. Mas para os cultivadores, as pílulas medicinais eram muitas vezes medidas que salvavam vidas, e quem saberia quantas pílulas você consumiria em uma vida. Quando as toxinas da pílula do corpo atingissem um certo grau, elas se tornariam um veneno com risco de vida. As toxinas das pílulas eram um dos venenos mais difíceis de eliminar. Eles penetraram profundamente na carne e nos ossos e até no espírito. Mas quanto maior o grau de uma pílula medicinal, menos toxinas ela teria. Foi por esta razão que o efeito medicinal de uma pílula medicinal de grau médio foi mais de 10 vezes maior do que uma pílula medicinal de baixo grau. Quanto à diferença de preço, foi pelo menos 100 vezes maior. Depois de coletar as 5 pílulas medicinais e limpar o forno medicinal, Long Shen não aguentou mais e caiu no sono. Depois de dormir por um tempo desconhecido, ele sentiu 2 mãos acariciando sua bochecha e pôde ouvir alguns murmúrios em tom baixo, mas ele estava muito exausto e incapaz de acordar. Quando Long Shen mais uma vez recuperou a consciência, já eram 3 dias depois. Seu estômago estava roncando de fome, e ele devorou sua comida antes de mais uma vez começar sua reclusão. Consumindo uma pílula de lixo, ele usou sua força espiritual para guiar a energia da pílula medicinal para entrar no ponto Yongquan na parte inferior do pé. Essa foi a localização da primeira Star of the Nine Star Hegemon Body Art, a posição da estrela Feng Fu. Bang! O pé esquerdo de Long Shen tremeu. A energia intensa veio da sola de seu pé, e o chão sob ela ficou coberto de rachaduras. Excelente, já encontrei o canal meridiano, bem como a posição exata. Agora posso genuinamente atacá-lo. Long Shen sorriu levemente e pegou uma pílula de Feng Fu de nível baixo e a consumiu diretamente. A energia pura e perfeita entrou em erupção e sob o puxão de Long Shen, foi direto para o ponto Yongquan na sola de seu pé. O ponto Yongquan tremeu. Seguindo a energia medicinal correndo, era como um leito de rio seco recebendo água, e convulsionava loucamente. Estrondo. Um barulho estrondoso reverberou, e a energia assustadora encheu todo o corpo de Long Shen. A energia tirânica explodiu por conta própria, sacudindo a sala em fumaça e poeira, com ondas de energia surgindo. À medida que a fumaça e a poeira se espalhavam lentamente, expunham Long Shen tranquilo e refinado, seus olhos se encheram de excitação. Ele podia sentir um corpo do tamanho de uma ervilha na sola do pé,
do qual uma energia infinita fluiria para seu corpo, dando a Long Shen o desejo de levantar a cabeça para o céu e rugir. A atividade do quarto de Long Shen fez com que toda a propriedade nobre fosse perturbada, e todos correram. Vendo sua mãe também se aproximando, Long Shen disse apressadamente: Mãe, hoje é o dia em que os nobres herdeiros podem entrar no Imperial Khalid para estudar, tenho que me apressar. Depois de dizer isso, ele deixou para trás um grupo de pessoas estupefatas e uma pilha de ruínas destruídas, enquanto vestia roupas limpas e partia diretamente para o Imperial Khalid. Yongquang, que significa literalmente ponto de acupuntura de molas borbulhantes, é encontrado na parte inferior do pé 2/3 do caminho para cima no meio. No sistema de 5 elementos, o meridiano do rim é o elemento água e, como o pé está sempre tocando o solo, o ponto Yongquan é o elemento terra. O meridiano do rim se conecta ao ponto Yongquan, portanto, é o ponto das fontes jorrantes, o ponto onde o elemento água flui para o elemento terra. No Qigong, ele nos conecta ao chão e, através do ponto no topo da cabeça, nos permite puxar a energia do céu e da terra através de nós. Na acupuntura é usado para tratar ordens na cabeça e pescoço e também é usado para acalmar o espírito.